Olá, tudo bem? Bem-vindo ao despertar de uma sabedoria atemporal. Preparei aqui uma série de conhecimento sobre os ensinamentos de Santa Hildegarda. Você já ouviu falar nessa santa? Essa santa, ela é uma santa tão necessária para o tempo atual que quando a gente encontra ela e busca estudar e trazer os seus ensinamentos para a nossa vida, a gente começa a olhar para o mundo de uma outra forma, a partir das coisas naturais, a partir do mundo da medicina, onde tudo era encontrado no quintal, né? Onde tudo é encontrado na própria criação de Deus, como assim nos ensina Santa Hildegarda. Eu me chamo Lucinéia, né, sou terapeuta e conheci essa medicina da Santa Hildegarda e me apaixonei por ela. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai conhecer um pouquinho, né, sobre a biografia dela. Quem foi Santa Hildegarda? Em que época ela viveu? O que os grandes ensinos dela trouxeram para aquela época e até hoje, né? Porque é uma santa ainda um pouco desconhecida. Santa Hildegarda é uma santa da Alemanha, mas agora que ela está sendo reconhecida, né, no mundo e principalmente aqui no Brasil. Qual é o seu legado? Quais são as suas contribuições, né, para a espiritualidade, para a medicina natural, música, poesia? Santa Hildegarda, ela tem um vasto conhecimento. Ela é assim de infinitas áreas, né, que ela traz visões tanto do lado espiritual como também no mundo natural. Então, assim, por que ela é relevante hoje, né? Como os ensinamentos dela podem oferecer luz para nós e orientação nos desafios hoje do nosso mundo moderno. Então, fica aqui comigo. Se você não conhece ela ou se você já conhece, para a gente entrar mais ainda, né, no fundo, no profundo do vasto ensinamento de Santa Hildegarda. Santa Hildegarda, ela integra a medicina natural com conhecimentos espirituais. Essa santa, ela era uma mística, né? E ela produziu muitas obras religiosas, filosóficas. O seu conhecimento da medicina era, assim, uma grande obra espiritual. Ela indicava, né, que a gente precisa tratar do corpo e da mente, que eles refletem o desequilíbrio natural dos humores. Ela atribui, assim, as doenças ao acúmulo da bile negra, que é muito semelhante ao que? As emoções reprimidas. Então, assim, quanto mais a gente conhece ela, mais é uma santa para o nosso cotidiano, para a nossa atualidade. É uma santa tão necessária, né? Viveu lá na Idade Média, mas ela é uma santa tão necessária para os tempos atuais. Hildegarda produziu toda a sua obra, né, como ela mesma diz, né, nos relatos dela, através das visões divinas, né, ou espirituais. Então, assim, se não bastasse, ela era uma freira, né, da ordem beneditina, que ela tratava com as coisas naturais. Se não bastasse isso, ela também carregava visões. Na verdade, desde pequena, né, ela tinha visões, só que ela achava que os outros também tinham essas visões que ela tinha. No começo, ela achou que todos também viam, e depois, né, ela viu que era só ela que tinha essas visões, mesmo pequenina, entre seus 3, 5 anos mais ou menos. Aí depois, ela ficou assim, digamos assim, calada, né? Ela não começou mais a falar das suas visões para os outros. Mas depois, com o tempo, né, ela entrou ali para o convento e ali ela foi estudar. A sua mãe, a sua professora naquele convento era a Juta, né? Uma freira que era a diretora ali do convento. Então, Santa Hildegarda, ela começou assim a sua obra, né, começou a dar sua voz ao mundo naquela época, foi depois dos 40 anos. Mas desde cedo ela já demonstrou assim um interesse muito particular, né, no mundo natural. Ela foi uma figura do século XII, né, uma freira beneditina,
Ela era mística, compositora, escritora, musicista e tinha um vasto conhecimento no campo da medicina natural, né? As suas visões, tudo isso contribui para uma variedade de áreas. Mas Santa Hildegarda, ela também, desde que ela entrou, né, para o convento, ali ela já viu que não seria fácil trazer isso à tona. Por quê? Porque naquela época, né, uma mulher com todo esse legado, com toda essa voz, e não bastasse as visões, né, ela ficou com certo receio. E agora? Será que isso vem de Deus? Será que eu conto ou não conto? Então, assim, ela no começo ela tinha essa grande preocupação, né? Tornar isso conhecido, né? Ou ficar desconhecido. Mas, para nossa alegria, ela tornou isso conhecido. Então, assim, a partir que a santa começava a registrar suas visões místicas, né? E desenvolver a sua compreensão da medicina, observando, estudando as plantas disponíveis que tinha lá no mosteiro e aprendendo também, né, com os curandeiros locais, né, as pessoas que ajudavam outras através das plantas. Porque sim, né, o hospital nasceu aonde? O hospital nasceu dos conventos, o hospital nasceu dentro da igreja, né? Foi ali que eles começaram a cuidar das pessoas com as ervas, com o que eles tinham naquela época. Então, assim, a Santa Hildegarda, ela é muito necessária para o nosso tempo. Ela precisa ser muito conhecida ainda por nós, porque é o entendimento, a sua linguagem é um pouco assim, difícil assim de se compreender, porque é uma linguagem daquele tempo, né? Certo vocabulário que a gente escuta é meio que diferente dos dias de hoje, porque é daquela época. Então a gente precisa se adaptar, né, para nossa linguagem. Ela fala da igreja, ela fala do cosmo, ela fala da medicina com os minerais, né, que são as pedras medicinais, mas tudo isso é para tratamento, não tem nada de esotérico nisso, tem apenas tratamento. Então, espero que vocês gostem dessa santa, né? Porque quando eu conheci ela, eu me apaixonei pelos seus ensinamentos. Santa Hildegarda também é bem conhecida por seus próprios escritos, né? Hoje trago aqui um pouco da visão sobre o seu livro, Os Cívias, né? Conheça os caminhos do Senhor. Esse livro ela levou mais ou menos uns 10 anos para escrever, né? Porque naquela época não é como hoje. Hoje, digamos assim, que é mais rápido, né? Você escrever um livro. Naquela época não, era tudo manual. Então, assim, conforme ela ia tendo as visões, né? Ela tinha alguém, né, para escrever para ela sobre tudo que Deus, né, passava para ela através do Espírito Santo, a luz vivente, como ela chamava. Então, Santa Hildegarda, ela é uma santa, assim, que é tão necessária para todos, né? Os ensinamentos dela é um vasto. A gente vive uma vida inteira estudando e ainda não conhece tudo do seu ensinamento, né? Que ela deixou para nós nos seus escritos e nas suas visões, né? Enfim, tudo que ela nos diz é para a gente melhorar a nossa vida, né? Ela ensina que a nossa mente, o nosso corpo precisa estar plenamente desperto para o comprometimento do seu funcionamento, né? A sua experiência visionária, ela levou décadas de autoconhecimento para ela, né, adquirir isso e trazer, né, para nós nos seus escritos. A sua espiritualidade, ela contrasta a de místicos, porque assim, ela era uma santa assim diferente, né? Por ela ser mística, por ela ter essas visões que Deus já tinha separado, né? Deus já tinha escolhido ela.
Então, assim, a Hildegarda, né, ela recebeu o seu chamado profético em 1141, na forma de uma luz ardente que permeou todo o seu coração e sua mente, concedendo-lhe um conhecimento infundo de todos os livros das Escrituras. Então, assim, é uma santa, assim, que a gente se apaixona muito, né, por os seus conhecimentos. Tudo que ela traz é para nossa melhora, né? Ela fala sobre os vícios, sobre virtudes, sobre os venenos da cozinha, sobre a alimentação, sobre ervas, sobre as pedras medicinais, música. É, então tem um vasto conhecimento de Santa Hildegarda. Eu espero que você fique comigo aqui, né? Nessa série de conhecimento à luz de Santa Hildegarda de Bingen.